Olá, pessoal! Mais um dia na presença do Senhor, mais um momento na graça do Senhor, mais um tempo na presença de Deus e eu aqui compartilhando com vocês. Eu queria falar mais um pouquinho sobre mim. Mas eu queria mostrar para vocês primeiro um versículo que está em Romanos 10, versículo 14, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles que quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Interessante esse versículo, né? É um versículo muito usado na parte de evangelismo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês está em Atos, versículo 8, capítulo 8, versículo 26 a 40. Conta-se de uma história de um homem oficial muito importante da Etiópia. Ele era um homem muito, muito importante mesmo, assim. Era um cara poderoso, sabe? E ele viajava numa comitiva em sentido a Jerusalém, em busca de entender a Deus, em busca de Deus. Peraí que a minha tiquinha aqui tá fazendo a maior fuá aqui. Em busca de Deus, né? Mas, ao invés de encontrar Deus, ele encontrou um povo religioso, diz lá. Ele encontra morte naquele lugar. E ele encontra uma religião sem vida. Enquanto ele estava lá, ele obteve um rolo do livro de Isaías, diz lá nos versículos, né, nessa passagem. E ele começa, esse oficial da Etiópia, a andar pelo deserto, a viajar pelo deserto, lendo em voz alta aquele rolo que estava escrito lá, né, em Isaías. E ele começa a entender o sofrimento do Messias. Ele começa a entender, não, mas ele começa a ler os sofrimentos do Messias. E ele não entende nada do que ele está lendo, né? Mas Deus envia um homem chamado Filipe, vocês conhecem essa história, que compartilha com ele o evangelho. Então Filipe viu aquele cara lendo esse rolo, né? Lendo Isaías, caminhou até ele e perguntou para ele assim: o Senhor entende o que você lê? Tá lá no versículo 30, né? Legal isso. Aí o homem responde assim: como posso entender se não há alguém que me explique? Eu me lembro que eu contei a história do meu nascimento, né? Mas eu queria contar um pedaço de uma história minha. Eu me lembro a primeira vez que Jesus se apresentou para mim. Eu era muito nova, eu acho que eu tinha em torno de uns 13, 14 anos. E Jesus se apresentou através de um amigo. E esse amigo, eu lembro que eu tava me trocando para ir para uma balada naquela época, e esse amigo foi até minha casa. Ele já tinha aceitado Jesus, ele estava indo numa igreja, e ele sentou na beira da cama assim, enquanto eu fazia maquiagem para ir para a balada num sábado, e ele começou a falar de Jesus para mim. E eu disse para ele assim: eu não quero ouvir você falar de Jesus. Eu não quero saber de ser crente. Eu não quero saber dessa história. Isso não serve para mim. Eu disse isso para ele. E ele ficou na dele, saiu. Mas ele disse: existe um Deus que pode mudar a sua história. Existe uma pessoa que se chama Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo e pode mudar a sua história. E eu estava vivendo um caos de vida, uma situação muito difícil, familiar.
E Deus veio e se apresentou a mim através dessa pessoa, né? O nome dele é Flávio. E essa foi a primeira vez que Jesus veio ao meu encontro. E aí eu não quis saber. E aí hoje eu leio Romanos 10:14, que fala assim: Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Esse rapaz, ele tentou me convencer que Jesus era Deus. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Naquela época, ele não conseguiu. Mas e se não tivesse ele para falar naquele dia? Porque aquele dia ele plantou uma semente na minha vida. Ele lançou a semente do evangelho, porque eu fui me lembrar depois que, num outro momento da minha vida, Jesus se reapresentou a mim. Então a gente passa por situações que Jesus se apresenta na nossa vida. E talvez a gente passa e a gente acha que o dia do nosso encontro com Jesus foi aquele dia que a gente aceitou ele. Mas na verdade ele já vem sondando a gente e cercando a gente em vários lugares. Então eu quero desafiar você que está aí do outro lado da tela, a tentar se lembrar da primeira vez que Deus abordou você. Às vezes foi um amigo, um conhecido, ou alguém na rua, ou um folheto, ou algo que você leu, ou uma música que você ouviu. Eu queria que você trouxesse a sua memória. Porque esse versículo de Romanos 10:14 fala assim: invocarão aqueles em quem não creram? Como que eu posso invocar naquilo que eu não acredito? Eu não acreditava em Deus. Aliás, eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava em Jesus. Eu acreditava mais no homem e tinha mais prazer pelas baladas e pela vida mundana do que por algo que eu poderia crer num poder sobrenatural. Aí o versículo continua: e como vão crer se não ouvir falar? Você entende que a gente tem uma missão de falar de Cristo? Não importa, mesmo que a pessoa fale: eu não quero te ouvir. Aquele dia eu disse assim: olha, Flávio, eu não quero te ouvir. Se você veio aqui para falar da sua religião, vai embora. Eu fui bem grossa com ele. E ele foi embora. Mas aqui o versículo ele fala assim, ó: se não tiver quem fala, como que vai ser? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem ouve? Vocês estão entendendo? Aí Atos vem e traz esse texto desse homem, desse oficial da Etiópia, que era um homem poderoso que viajou para Jerusalém em busca de Deus, em busca de algo poderoso, em busca de uma transformação, em busca de algo. E ele se depara com um rolo de Isaías e começa a ler em voz alta, mas ele não entende. E é isso que eu quero dizer para você. Às vezes nós falamos de Jesus para algumas pessoas e as pessoas não entendem. Nós fizemos uma viagem recentemente e a gente estava conversando com um casal que tinha sofrido um AVC e o rapaz tem 37 anos. E ele disse claramente: eu não acredito em Jesus Cristo. Eu acredito em Deus, mas em Jesus eu não acredito. E a gente o tempo todo tentou mostrar para ele quem era Jesus, mas ele não quis saber, né? Por enquanto. Mas a semente foi plantada, você entende? Então nós estamos aqui nessa missão de plantar essa semente, mesmo que a pessoa não entenda. Um dia plantaram em mim e eu não quis, eu disse não. Mas depois, no decorrer do tempo, Deus me cercou novamente.
E eu percebi que eu precisava desse Deus, né? É como Felipe. Felipe vai ao encontro, vê esse homem lendo esse rolo de Isaías, né? E aí Felipe fala, viu, você tá entendendo o que você tá lendo? Você tá entendendo o que você tá ouvindo? Você tá entendendo o que tá acontecendo? Ele fala assim, nadinha de nada. Eu não entendo porque não tem quem me explique. Ei, geração eleita, santa, vamos acordar. As pessoas não entendem, não querem Jesus às vezes porque não conhece ele. Mas precisa de gente para explicar e você tá aí para explicar. Você foi chamado para explicar quem é Jesus, o que Jesus é, o que ele fez na sua vida. Mesmo, mas a pessoa fala para mim, põe eu para fora de casa, não quer ouvir. Não tem problema, você tentou. Você tentou. Esse final de semana foi o melhor final de semana da minha vida. Porque eu recebi presentes espirituais, filhos espirituais. Nós batizamos 10 pessoas. E para a glória do Senhor, isso foi surreal na minha vida. Porque se fosse um, seria surreal. Mas foram 10 pessoas. Cara, são 10 pessoas no caminho de Jesus, entendendo com os propósitos de Jesus. Você tá entendendo? Porque agora a nossa missão é discipular eles e explicar essa caminhada. Então eu louvo a Deus por isso. E eu tô aqui para contar um pedacinho da minha história, que um dia eu falei, eu não quero. Mas um dia o Senhor se reapresentou a mim e aí eu quis. E aí é uma outra história. Eu quero que você fique com esse versículo. Se você conhece Jesus, se você sabe quem é Cristo, bora falar. Bora explicar. Conta a tua vida para alguém. Fala o que ele fez para você, o que mudou, o que você sente, o que você acha. Não tô falando para você discutir com pessoas que querem fazer confusão, não. Eu tô dizendo para você falar do verdadeiro amor que Cristo tem por nós. Porque o amor muda toda a história. Sem amor, não adianta dom nenhum, não adianta talento nenhum, não resolve palavras nenhumas, se não existir o amor. O amor sobressai sobre tudo, porque Deus é o amor. Então eu quero dizer para você que aquela pessoa que hoje eu tenho 46 anos, vamos dizer aí há 30 anos atrás, né, 32 anos atrás, falou de Jesus para mim e eu disse assim, eu não quero. Hoje eu sou uma pastora. Hoje eu batizei pessoas. Hoje eu trago pessoas para o exército de Cristo. Mas porque uma semente foi plantada lá atrás. Então eu louvo a Deus pela vida desse rapaz que um dia falou de Jesus para mim, que foi o primeiro, porque eu quis saber. Eu clamei ao Senhor e eu disse, Deus, eu quero me lembrar do dia que o Senhor se apresentou para mim. Não do dia que eu aceitei o Senhor, mas do dia que o Senhor se apresentou comigo, para mim como Deus. E foi exatamente nesse dia. Nesse dia que eu disse não. E você também provavelmente falou não. Então, se lembre desse dia e conte a sua história. Conte aí. Dá um like, compartilha isso e eu desafio você a falar sobre isso para alguém. Do seu primeiro, aliás, do seu primeiro, quando Jesus te abordou pela primeira vez. Mesmo que você falou não. Eu desafio você a gravar um vídeo e falar sobre isso. Vamos ver se você se lembra. Põe a cabeça para funcionar. Se você não se lembrar, faça que nem eu. Fiz campanha de oração. Falei, Deus, me mostra o dia que o Senhor se apresentou para mim pela primeira vez. E foi esse dia que eu me lembrei. E olha, de verdade, eu fiquei com vergonha. Porque eu disse não para Deus. Então, muitas vezes a gente fala não. Como aquele rapaz falou, não, eu não acredito em Jesus. Então, muitas pessoas não acreditam porque não tem quem está explicando sobre Jesus. Muita gente não está explicando o que isso aqui, significa.
Muita gente não tá entendendo isso daqui, ó. Essa é a chave, o segredo do sucesso. Então eu desafio a você a entender isso aqui, ó. Ó, a Bíblia, a palavra de Deus. Porque o povo, o ser humano, morre por falta de conhecimento. Você, eu, precisamos de conhecimento para explicar e para ouvir e para entender o que realmente Jesus é nessa terra e é no céu. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus. Não esqueça de dar um like, compartilhar. Compartilhe com todo mundo. Porque é forte isso que Deus falou. Amém? Vamos ser homens guerreiros, mulheres guerreiras. Que explica, que fala, que aborda, mesmo ouvindo não. Nós estamos aqui numa missão para proclamar o evangelho. E eu conto com você. Beijinho no seu coração e até a próxima.